E aí, segundão, tudo na paz? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma videoaula? Vamos lá. Página 7, aula do dia 5 de junho. A gente continua falando de desigualdade social. Nós não podemos deixar nunca de falar da desigualdade social se a gente não falar de Marx, de Karl Marx, né? E de Angeles, né? Que são os dois precursores, mentores da teoria marxista, que veio Marx depois de Angeles, que veio complementar, e o que ele fala normalmente é sobre a desigualdade social. No texto que vocês vão ver daqui a pouco, ele fala assim: explica-se pela distribuição de riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho. Se ele fala pela distribuição de riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho, ele fala sobre o quê? Que quando uma pessoa tem um nível maior de conhecimento, ele deveria ganhar mais. Subentende-se por isso. Você está num patamar dentro de uma empresa, né? Você tem mais conhecimento do que um colega seu, um amigo seu, pela lógica você deveria ganhar mais porque você estudou mais para isso. Sim? Teoricamente seria. Mas não é bem assim que Karl Marx, fala. Aí ele fala assim: pela divisão da sociedade em classes sociais. Então a gente falou sempre, desde o começo, nas nossas aulas nós estamos falando sobre estratos, né? São camadas, né? Rico, remediado e pobre. Se nós estamos falando sobre decorrente da divisão de sociedade em classes sociais, subentende-se que o quê? Aquele que chegou ao nível maior da pirâmide, a ponta da pirâmide, ele está numa classe social como rico. Por quê? Ele trabalhou para isso, né? Ele estudou para isso. Ele teve uma visão bilateral que conseguiu chegar a esse patamar. Como é que uma pessoa que tem uma visão maior, que tem um conteúdo de estudo maior, ele chega a um patamar e o outro permanece na ponta da pirâmide? Na ponta, eu digo no começo da pirâmide, na parte baixa da pirâmide, como pobre. Por que ele não desenvolveu e não tentou verticalizar e conseguir chegar ao topo da pirâmide como o outro? Como é que eu, que cheguei a esse ponto da pirâmide, que trabalhei, que estudei, que me esforcei, fiz a faculdade, fiz o mestrado, fiz um doutorado, fiz o pós-mestrado, doutorado e o pós-doutorado, cheguei a esse ponto de conhecimento, por isso que eu ganho mais, por isso que eu tenho mais conhecimento, tenho que dividir o que eu ganho com aquele que não quis chegar a esse ponto. Subentende-se isso, que você deveria dividir. Ah, é porque esse aqui, ele teve mais oportunidade? Depende. A oportunidade se faz. Não adianta uma pessoa que acorda 5 horas da manhã para trabalhar, trabalha 12 horas por dia para ganhar mais, e aquele que trabalha 5 horas por dia ganha menos e não quer chegar ao ponto desse que ganha mais. Por quê? Porque ele não quer, porque ele não pode, porque não teve oportunidade? Nós, professores, por exemplo, para a gente chegar a um salário razoável, nós temos que trabalhar às vezes em 5 escolas. Por que a gente trabalha em 5 escolas? Porque a gente quer ou porque a gente gosta de dinheiro? Fica uma interrogação. Eu trabalho porque eu gosto de dinheiro e porque eu gosto de lecionar. Então eu cheguei a um patamar. Aquele que só quer trabalhar em uma escola, obviamente ele vai ganhar menos do que eu, ele vai ter menos trabalho do que eu. Então é justo que ele ganhe a mesma coisa do que eu, que trabalho em 5 escolas? Óbvio que não. Então, essas teorias, né, elas ficam como teorizadas
e basta nós, pessoas evoluídas e que temos conceitos, começar a reorganizar a nossa vida e ver qual é o extrato que nós queremos chegar, né? Para que a gente chegue a esse extrato aqui, a gente não só tem que ter oportunidade, mas buscar oportunidade para isso. Aí se fala assim, tanto as teorias clássicas de desigualdade como suas derivações mais modernas desenvolvem temas que manifestam um interesse comum na natureza vertical dos estratos. Óbvio, tem que se desenvolver temas para isso. Nós temos que ter não só a visão unilateral, e sim a bilateral, para que nós possamos ter o quê? Verticalização. Oportunidade se faz, se adquire. Aí ele fala assim, inclusive, em termos de salários derivados da propriedade da força de trabalho. O que é a força de trabalho? A força de trabalho são as pessoas de produção, aquelas que produzem as coisas, que estão atrás da máquina, né, produzindo. E atrás desses que estão produzindo são pessoas que desenvolvem o produto a ser produzido. Essa pessoa desenvolveu o produto a ser produzido por quê? Porque ela estudou mais. É um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro eletrônico. É alguém que desenvolveu o produto e estudou para desenvolver, e tem que existir a pessoa que produz esse produto. Concorda? Então essa derivação de classes sociais é de acordo com o quê? Conhecimento. Ah, me falta oportunidade. Não, não falta oportunidade. Falta vontade de ter oportunidade. É muito fácil ficar com uma bandeirinha dizendo que as classes sociais são desiguais, né? Por cor, por gênero ou sei lá o quê. E ficar em casa acordando meio-dia, 1h da tarde, 2, 4 horas, enquanto o outro acordou às 5 para poder pegar no batente e correr atrás do prejuízo. Então, esse conhecimento que tem um papel cada vez mais importante, tá? É na formação da natureza humana, da estrutura. A desigualdade sempre vai existir em qualquer país do mundo, até nos países desenvolvidos existe desigualdade, né? Os Estados Unidos da América é o país mais desenvolvido do mundo. Economicamente é o primeiro. Mas nós temos a China, nós temos o Japão, nós temos a Coreia do Sul, que são países desenvolvidos, a Austrália, o Canadá e vários outros países desenvolvidos que também têm desigualdade social. Vai sempre existir essa desigualdade e esses estratos que a gente sempre fala. Agora, você tem que defender uma tese, né, que significa o quê? Recursos. Você tem que ter recursos para alguma coisa. Como é que você vai criar recursos? Só trabalhando. Você vai desenvolver o teu intelecto dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro do médio, e chegar a um patamar com recurso. Ou você tem recursos dos seus próprios pais, ou você tem recursos de quê? Do seu próprio trabalho, né? Desigualdade sempre vai haver. As competências culturais, óbvio, da onde você vem, o país que você mora, se é um país desenvolvido, se é um país em desenvolvimento, se é um país subdesenvolvido, isso tudo vai fornecer acesso para você ou bloqueios de acesso, né? Quando você fala em sociologia, que você fala muito propriamente em conhecimento, você tem que ter o conhecimento de vários assuntos para que você chegue a um patamar de um denominador comum, né? Essas determinações, esse aspecto de desigualdade, essas avaliações, essa parte da sociedade depende de nós muitas das vezes. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu sempre dei exemplo para vocês, a gente se conhece há algum tempo. Eu sou filho de imigrante, meu pai semi-analfabeto. Por que eu quis estudar? Porque eu queria uma condição melhor do que a do meu pai. Não que meu pai não tivesse condição, mas eu queria uma condição melhor. Hoje eu trabalho muito,
mas daqui um pouco eu vou puxar o freio e trabalhar menos porque eu já vou estar equilibrado. Mas desigualdade vai haver. Tem professores que ganham muito mais do que eu e trabalham menos do que eu. Tiveram uma oportunidade ou buscaram uma oportunidade, certo? Então, vamos começar a administrar com mais coerência a nossa vida, com mais determinação, para que a gente possa diminuir essa classe, né? A classe pobre para intermediária, que é a mediana, né? E chegar ao patamar da riqueza. Isso a gente só vai conquistar com o quê, gente? Trabalho, cultura e determinação. Porque muitas das vezes você tem cultura, mas não tem determinação. É muitas vezes que você tem trabalho, tem cultura, mas não tem determinação. Tem muitas vezes que você tem determinação, não tem cultura e também não tem trabalho. É busca. O tempo inteiro a gente está galgando escada, como o Serginho sempre fala para vocês. Oportunidade vai aparecer, uns vão perder e outros irão ganhar, né? Me dá só um minutinho, eu já volto. Então, segundão, aqui ó, para que vocês tenham um conhecimento melhor e que vocês consigam estudar melhor. Aqui eu estou falando sobre a teoria de Marx, né, da desigualdade. Eu estou mostrando para vocês aqui um pouco mais sobre esses conceitos que eu dei para vocês, para que vocês estudem, tá? E estou trabalhando em cima do conhecimento, que tem um papel cada vez mais importante na formação da natureza e da estrutura da desigualdade. Se você não tem conhecimento, você não tem cultura, você não consegue chegar a sair dessa desigualdade tão absurda que existe hoje no mundo, né? Mas que sempre existiu, tá? Sempre existiu, porque a gente que trabalha com história, vocês estão sempre vendo que sempre existiu essa desigualdade, tá? Acredito eu que sempre irá existir. Mais um pedacinho. E vamos finalizar. E na próxima semana a gente fala mais um pouquinho sobre desigualdade, tá bom? Fica com Deus. Beijo no coração de todos.